Então, vamos começar o nosso estudo. Quem gostaria de fazer a oração de abertura? Alguma voluntária? Tudo caladinho. Se ninguém Eu faço, então, eu faço. Obrigado, Ariane, obrigado. Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos para esse encontro maravilhoso, para continuarmos o nosso estudo da doutrina, com as palavras sábias e maravilhosas dos nossos irmãos espirituais. Graças ao nosso querido André Luiz, pelas mãos sagradas do Chico. Pedimos aos mentores que participem conosco, estejam presentes, nos ajudem no acompanhamento da nossa leitura, das nossas discussões, para aprimorarmos aí o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Pedimos as bênçãos dos céus para as nossas casas, nossas famílias, a fluidificação das águas, a harmonização dos cômodos, possamos sentir essa energia maravilhosa que vem dos nossos amigos benfeitores. Pedimos as bênçãos dos céus para os nossos amigos do nosso grupo que não puderam participar hoje, todos que aqui estão. Pedimos uma bênção especial para a senhora Marlene Soares Alves, que passou pela sua cirurgia, mãe da Alex. Que o Senhor a abençoe, que ela tenha uma recuperação boa. Pedimos as bênçãos para todos os nossos familiares também. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade de aprendizado, de estudo. E pedimos as bênçãos dos céus para o nosso planeta, para o nosso planeta Terra, nosso orbe querido, que está aí em regeneração nesse processo de transição, e que possamos ser dignos de herdar esse planeta, como disse Jesus. E que assim seja. Amém. Amém. Muito obrigado, Ariane. Obrigada, Ariana, linda. A Madalena está dizendo que não está conseguindo entrar. Será que alguém pode enviar o link no grupo, por favor? Vou enviar. Eu reenvio. Você enviou, Ariane? Não, eu posso enviar, se vocês quiserem. Envia aí, por favor, porque eu não sou muito boa. Eu posso enviar também, mas... ela está no grupo do André Luiz? Eu tenho o número dela, deixa eu mandar, que é mais fácil. Deixa eu mandar, peraí. Isso, manda você, então. Tá bem. Então, quando você faz isso, a Isabel está entrando. Quando você faz isso, nós damos início ao nosso estudo. Olá, Isabel. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite, Isabel. Boa noite, Isabel. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Isto é um grupo maravilhoso. Cada vez há mais. Isso é que é importante. Estamos todos aqui juntos para aprender. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso estudo, a mais um estudo, né, das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Missionários da Luz, e semana passada nós paramos no capítulo 12, que está intitulado Preparação de Experiências. Então, eu não sei se vocês se lembram do que já foi lido até agora, se alguém gostaria de fazer algum comentário, uma recapitulação, alguém gostaria de dizer alguma coisa, só para fazer uma recapitulação? Alguém se lembra? Como eu não participei a semana passada, eu não lembro, né? Tudo bem. Então, vamos fazer assim. Eu fiz aqui um pequeno resuminho do que está a passar, porque como a gente vai continuar a meio, né, do capítulo, é sempre bom a gente dar uma olhadinha no que a gente já leu. Então, o que está acontecendo no momento é Alexandre e André Luiz e os outros trabalhadores foram incumbidos na ajuda de resolver um pequeno problema, ou tarefa, né, a nível de compromisso reencarnatório. Isso envolve 3 espíritos, o espírito de Adelino, Raquel e Segismundo. Eles tiveram já experiências passadas, os 3, né,
enquanto encarnados, e teve Adelino e Raquel eram casados, né, ou foram casados numa primeira experiência, e Segismundo cometeu um crime contra Adelino, né, o assassinando, né, o homicídio Adelino foi vítima de homicídio, porque Segismundo tinha cobiça, né, em relação a Raquel, e foi, se eu não me engano, pelo que eu me lembro, ele foi correspondido, então eles, né, acabaram querendo tirar Adelino da jogada e criaram, né, essa dívida, né, entre eles os três. Então, entretanto, eles desencarnaram, e Adelino e Raquel, para recuperar, né, e resgatar essas dívidas, já se encontram na Terra, encarnados, e novamente assumiram o compromisso do matrimônio. E Segismundo, que ainda se encontra no mundo espiritual, se iria voltar para o meio, o ambiente familiar, como o segundo filhinho do casal, para reajustar, né, as dívidas que eles, né, que eles pegaram, né, durante aquela reencarnação passada. E agora está tendo um problema, porque o problema que está acontecendo agora é que Adelino, né, que será o pai de Segismundo, apesar do compromisso que ele aceitou no mundo espiritual, quando ele estava desencarnado, agora que ele está encarnado, quando ele está no sono, né, e a alma e o espírito se desenrosca do corpo, ele tem rejeitado, né, a ideia de ter Segismundo novamente no ambiente familiar, né, por causa da experiência passada. Então, esse é o problema que o mundo espiritual, os trabalhadores estão tentando resolver. E Alexandre começa a explicar a André Luiz um pouco a respeito do departamento reencarnatório, né? De como essas coisas funcionam, como que são esses processos se desenvolvem. Então, eu vou voltar aqui só um pouquinho da onde a gente parou, só para a gente dar continuidade a esse tipo de pensamento. Ficou claro até agora? Uhum. Legal. Então, eu vou fazer o share do screen. Share. Ok. Só antes de você falar, eu vou só lembrar que se vocês não estavam semana passada, para quem não estava, a Isabel colocou um vídeo bacana no grupo sobre a história do que nós vamos ler hoje. Então, de repente, quando a gente acabar de ler, se alguém quiser assistir, o link está lá no nosso grupo do WhatsApp do André Luiz, tá bom? Eu já vi esse vídeo, inclusive várias vezes, porque eu gosto muito, mas é bom pôr de novo, porque a Madalena entrou hoje, e quando a pessoa entra, ela não vê as mensagens passadas. É verdade, verdade. E você colocou ela no grupo do André Luiz Coloquei também? hoje. Aliás, boa Beleza, noite, então. Madá. Boa noite. Boa noite, Madalena, seja bem-vinda. Você está no mudo, Madalena. É. Bom, seja bem-vinda, Madalena, nós vamos continuar. Legal. Legal. Muito bom ter você conosco, viu? Que é um prazer tê-la você aqui com a gente. Obrigada. Então, vamos lá. Quem gostaria de começar a ler? Se a gente começar aqui neste parágrafo, que é só para a gente, como eu disse, recapitular um pouquinho e continuar. Quem gostaria de ler? Eu posso ler. Paula, você quer ler? Paula geralmente lê também? Eu posso ler, mas se você quiser ler, pode ler. Pode ler, Paula. Então tá. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral.
Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção da responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável, e nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Daí as lutas sucessivas e continuadas reencarnações da alma. Exclamei vivamente impressionado. Sim, continuou meu amável interlocutor, temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que envolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros não menos importantes. Identificando minha dificuldade para compreender-lhe o ensinamento de maneira integral, meu orientador voltou a dizer: embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, retruquei. Tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com os seus esclarecimentos amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. E, atendendo minhas necessidades como pai afetuoso, apresentou-me o instrutor, no dia imediato, à imponente instituição. Constituía-se o movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque, quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes, ao que me parecia. Muitos desses irmãos que passavam juntos de nós empunhavam reduzidos rolos de substâncias semelhanças ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu, então, a mais leve notícia. Vamos dar uma paradinha aqui só rapidinho. E alguém gostaria de comentar alguma coisa do que foi lido até agora? Olha, eu me lembrei da Isabel, porque a Isabel sempre fala, né, Isabel? Responsabilidade. Nós somos responsáveis, né? Fala aí, Isabel.
Você toda hora fala da responsabilidade, né? Verdade, verdade. No fundo, ninguém é vítima, né? Nós não temos a quem culpar, nós não temos o que justificar com a culpa do outro, a situação lá fora, não é aqui dentro, né? Nós somos responsáveis. Então, eu vejo que a espiritualidade, o ensino espiritual, no fim, é um olhar para dentro, olhar para si, olhar ao meu lado, né? Ver qual é a minha parte nisso, porque não existe vítima. E eu sou responsável, né? Seja lá o que aconteceu ao meu redor, qual é a minha parte nisso, entende? Ninguém é coitadinho, ninguém é pobrezinho. Qual é a minha parte, em primeiro lugar, para eu ter atraído tal situação, entende? Ou tal pessoa. Então, é primeiro apontar o dedo para mim, onde é que está aqui a minha parte em todo esse contexto, porque realmente, a hora que parar de culpar ou justificar com coisas lá fora, começar a tomar responsabilidade, aí sim começa a reforma interior. Muito, muito bem dito isso, Isabel, e me fez lembrar de um dizer que tem, que foi, e bem como você falou, né, nós temos a tendência a sempre culpar o outro, né, sempre a colocar a culpa no outro, nós nunca somos os culpados, a culpa é do outro, e aí quando fazemos isso, apontamos o dedo, só que o engraçado é que quando a gente aponta o dedo, a gente tem um dedo apontando para o outro e 3 apontando para nós mesmos. Já parou para perceber isso? Então, quer dizer, é isso que a Isabel está falando, é procurar em nós a resposta daquilo que nós estamos passando. Por que eu atraí essa pessoa? Por que eu estou me sentindo assim? E muitas das vezes a resposta, né, ela está no nosso ego, né, que nós precisamos sempre, né, trabalhar e tentar dominar através da reforma íntima. Então, e se me permitem dizer também, lendo essa parte do texto em relação ao departamento reencarnacionista, eu acho muito, muito interessante e consolador, confortante também, não sei se essa é a palavra certa, mas o quanto de informação o Espiritismo nos traz. Por exemplo, eu estou lendo um livro agora a respeito, que fala, né, o título do livro é Sobrevivendo à Morte, e foi escrita por uma jornalista americana, Leslie King, e ela fala sobre, por exemplo, está falando, no capítulo que eu estou lendo, está falando sobre crianças que têm memórias de vidas passadas, onde esses fatos foram comprovados, ou seja, tudo que a criança falou, do que ela se lembrava daquela vida em particular, né, pôde ser comprovado, foi achado a pessoa que viveu naquele lugar que a criança falou, com aquele nome, com aquelas circunstâncias, uma coisa incrível, né? Ou seja, então uma criança que voltou e passou pelo processo da reencarnação. Só que, claro, o livro fala só sobre o lado material, né? O físico, o encarnado, e nós, quando estamos no Espiritismo estudando, nós vamos muito mais além do que disso, né? Nós estudamos a respeito de como são esses processos, né? Da reencarnação em si, né? Olha que coisa linda isso, olha que coisa, né, assim, se pararmos para pensar, que coisa assim que até me deixa assim, pasmado, né, maravilhado com isso, porque se explica tanta coisa que a gente não tem como negar, não tem como dizer que isso, né, não é assim que isso foi inventado por alguém, porque não tem. A própria ciência já está chegando, né, talvez de um outro lado, né, vindo do lado de baixo, do lado do encarnado, né, comprovando que realmente essas crianças têm essas memórias, e isso é fato verídico, né, e enquanto que o lado espiritual, o espiritismo, André Luiz e todos os outros nossos mentores, benfeitores, né, espirituais, autores espirituais, como Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros, né, vêm pelo lado espiritual nos explicando essas coisas. Então, é muito gratificante ver o encontro dos dois, quando nós temos, né, o contato com o espiritismo e o contato com o lado material também. Mas alguém gostaria de dizer alguma coisa? Gostava só, não vou dizer nada de extraordinário que vocês não saibam, mas é interessante relevar uma coisa neste momento, acho eu, dá ênfase ao que disseste, Leandro, que é acerca daquelas grandes e maravilhosas certezas
que nós temos com crianças geniais, com situações geniais, não é? Como uma criança pianista com 4 anos, com uma daquelas pessoas mesmo que desenvolvem práticas geniais a diversos níveis, não é? Matemática, ciência, conhecimento, música, arte. Obviamente que isso só é uma forma da própria estrutura planetária, do próprio Deus, criar atenção e chamar a atenção para todo um processo reencarnatório e por toda uma ciência de acontecimentos sucedidos que existe no além, porque era impossível uma criança com 4, 5 anos ser tão programada desta forma se não houvesse uma lógica e se o que nós tínhamos estado a ler, o que nós estivemos a ler neste momento não fosse verdade. Nós temos muitas pistas na Terra que nos ilustra perfeitamente esta realidade. E isso é importante também para um leigo que não sabe de espiritismo, mas também para se questionar, não é? O que tu estás a falar sobre essas memórias, há muitos não sei, mas eu já vi 1 ou 2 em que aborda esse tema e acho que também aflora muito isto que nós estamos estado a conversar, a ler neste bocadinho. E é importante, mesmo para as pessoas que não são espíritas, não é? Dar-lhes sempre aquela, é uma alma do outro mundo, ou é uma old soul. Há qualquer coisa para além daquilo que não sei se me faço entender. Sim, Sim, sim. sim. Sim, faz sentido, Elia, com certeza. É. Então, você quer continuar, Paula? Sim. Só uma coisa que eu achei interessante, que a gente tinha comentado numa outra reunião, né? Aquela coisa, se alguém usou a mão para, sei lá, bater em alguém, né? E aquilo pesou tanto na consciência, na próxima reencarnação, de repente, a pessoa é aleijada, né? A gente tinha comentado algo assim, né? Eu achei interessante que não é só isso, a gente pensou em partes do corpo, né? Mas não é só isso, eles falam também, né, de outras coisas, de inteligência, beleza. Queria até reler mesmo aquela parte, que eu achei muito interessante. A beleza é uma das até comum a pessoa, o espírito que peca muito pela vaidade, pela beleza, pedir para vir sem nenhuma beleza, né? Até tem uma entrevista com Humberto de Campos, no Mundo Espiritual, ele encontra com o espírito da Marilyn Monroe, né? E ele conversa com ela, né? E ela conta que ela pediu para reencarnar, ela está reencarnada entre nós, no momento, sem nenhuma beleza, porque foi a beleza que a levou a tomar o tanto de remédios que ela tomava, a fama, e acabar cometendo um suicídio indireto e inconsciente, né? Excesso de barbitúricos, né? Remédios. E ela pediu para vir sem nenhuma beleza nessa vida, mas ela ia ter uma voz maravilhosa, né? E canta muito bem. E toda vez que eu vejo algumas cantoras, eu fico pensando, será que é ela, será que não é? Mas a dica ela já deu, que não tem nenhuma beleza. E então o espírito normalmente ele pede para vir, onde foi que ele falhou é onde ele pede para vir com problemas, né? Para ele não cometer, não falhar novamente por aquela via. Muito interessante. Com certeza. E só para mencionar o parágrafo, tá aqui, ó. Já falamos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos edificadores. Isso. Não é? E faz todo o sentido, né? Ok, então vamos continuar. Só pegar aqui o mouse. Eu não pedi para ser gorda nessa vida, de jeito nenhum. Isso aí está errado. Ali com a Madalena, de vez em quando um rapaz... Mas eu lembro de você era magérrima, viu? Pois é, olha só, tem a prova aí, a Madalena me conhece há muitos anos, ela lembra dessa época. Inclusive tem as fotos lá em casa, você era bem magrinha.
Mas todo mundo Pois é. engorda, gente. Vai passando o É, tempo, todo tá. mundo vai engordando. Tá bom. Tem idade. A idade vai engordando a gente. Tem aqui um. Eu não digo que é gordura, eu digo que é experiência. Oh, que bom. Eu acabei me perdendo aqui. Eu também. Reconhecer... Sim, mas ainda não lemos aquilo que eu estou a ver neste momento. Não, eu penso que... Eu acho que ia começar no Mais para terminando baixo, a Leandro. confissão longa. Mais Sim, para sim, já baixo, Leandro. passou. Terminando a confissão longa, não é Tem isso? Pode ir. Vai mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Ele estava falando Já dos irmãos que passavam por ele, né? Isso, vai falando, vai passando aí. Peço desculpa, gente. Porque a gente não leu. É, A gente não leu isso. Eu acho que não lemos isto. não, essa daí não, espera aí, volta um pouquinho. Não lemos. Ele estava Não falando lembro. que ele parou na parte dos pergaminhos, que Dos ele via pergaminhos. pessoas passando por Yeah. ele. É. Exatamente, era isso que eu estava à procura. Não possível então. É assim, já Aí, achei. Aqui, ó, tá aqui, ó. é isso aí mesmo. Na hora que ele fala Alexandre, porém, é isso aí. Peço desculpa que eu acabei me perdendo. Então, Paula, você quer continuar? Sim. As entidades... Alexandre, porém. Sim, Alexandre. Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro de minha estranheza, explicando bondosamente. As entidades sob nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados ao semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimento biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro encarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Alguém entendeu isso? O que tem nesse papelzinho? Pelo que eu entendi, é um material que a gente não conhece, é orgânico, né? Pelo que ele explicou aí, de uma substância orgânica que é elaborado com os conhecimentos biológicos da existência na Terra. Então, eu acho que nesses pergaminhos aí, que tem esse papel aí, essa substância, eu acredito que é ali que eles vão desenvolver os traços de como a pessoa vai reencarnar. Então, eu acredito que não só físico, eu acho que vai ter todo aí um histórico, pelo que eu peguei. É uma acumulação de informação que se pode equalizar em relação ao genoma, ao conhecido genoma, onde dá toda a informação que permite o desenlace do reencarnado, não é? Yeah. Eu acho que aí é o plano, né? É o plano reencarnatório. Eu penso que aqui ele está falando em relação ao corpo físico, né? Da forma orgânica, né? Conhecimentos biológicos da existência terrena. Então, eu penso que isso seria como se fosse o DNA do corpo biológico, por exemplo, não é só para fazer uma correlação com termos que nós conhecemos e são práticos a nós, porque quando ele diz aqui, por exemplo, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Se olharmos pelo lado do corpo físico, do corpo material, por exemplo, vamos pegar Divaldo Franco, por exemplo, quando o Chico Xavier, até mesmo, quando eles foram reencarnados, de certeza que o corpo deles teve que ter a glândula pineal, por exemplo, super desenvolvida, né, para que a mediunidade deles pudessem ser essa mediunidade estupenda que nós conhecemos, né, que nós sabemos, né, e é claro que nós sabemos também que todos nós somos médiuns, mas nem todos nós somos médiuns a nível de Divaldo, a nível de Chico. Então, eu penso que, no caso disso,
né? Essas elaborações orgânicas seriam isso, de preparar o corpo da maneira que é preciso. De repente, e como foi falado lá antes, por exemplo, isso é um caso, né? No caso, por exemplo, de trazer que a pessoa nasça, venha a esse mundo com um corpo, né, com que ajude a mediunidade, né? No outro caso, o corpo que como a Marilyn Monroe, que não nasce bonita, porque ela já falhou nisso, entendeu? Então, todos esses planos, eu penso que são feitos nessa forma, com esses rolos, entendeu? Como se fosse aqui, como ele diz mesmo, né? Um mapa, né? Orgânico de como será que aquele envelope que aquele espírito irá habitar. Não sei se faz sentido o que eu falei. Sim, faz todo sentido, sim. Então, vamos continuar. Você quer continuar, Paula? Sim. E a lei da hereditariedade fisiológica? Perguntei. Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre, naturalmente, a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Achamo-nos em breve num dos gabinetes extensos do edifício principal, aonde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu ao instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento, quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade. Conduzir-me-ia a colegas dele para que não me faltasse minúcia, de conhecimento, exporia suas próprias experiências à minha observação, para que eu retirasse delas o máximo proveito e, por fim, quanto estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária, a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belo pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais envolvidos na esfera carnal. Identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com o propósito de fazer-se ouvido por mim. Talvez, André, não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, ajuntei, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse a constituição desse teor. Como não, meu amigo? Interferiu o assistente, com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna. Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito.
e, fixando os modelos que me provocavam assombro, acentuou: todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Embora hesitante, ousei perguntar: todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Foi Alexandre que respondeu com a delicadeza habitual: em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Recordei, porém, que meu pai terrestre um dia voltara à experiência carnal, procedendo das zonas francamente inferiores, indaguei: e aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Desejando imprimir à pergunta mais viva sinceridade, acrescentei: meu genitor, na derradeira romanagem terrestre, voltou faz algum tempo à esfera carnal, em condições bem amargas. Compreendemos. Se for ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados do nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores, situados em posições mais altas, que lhe terão endossado as promessas do serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Fosse porque a palestra escalpelara melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões daquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Paula, antes de você continuar, vamos só comentar aqui a respeito da indagação de André, que eu achei que foi bastante importante. Você quer falar alguma coisa a respeito do que você leu agora, aqui no finalzinho? A importância... na verdade, assim, eu acho que a nossa verdadeira casa não é essa casa de tijolo, telhadinho, né? É o nosso corpo. E a gente tem que tratar bem do corpo, né? Eu acho que tem um limite aí, não pode também ter uma vaidade extrema que atrapalhe, mas que a gente tem que cuidar do corpo, tem sim. Né? Sim, com certeza. Mas eu estava aqui notando a diferença entre da questão, por exemplo, de que André Luiz fala e menciona na questão do pai dele. Porque, se vamos parar para pensar um pouquinho, André Luiz está numa colônia espiritual, né, no departamento reencarnacionista. Então, todas as pessoas que estão lá naquela colônia e vão passar pelo processo da reencarnação estão sendo assistidas por esse departamento, né? Como nós sabemos, o pai de André Luiz estava no umbral, né? Ele, por causa dos compromissos que ele adquiriu, né, enquanto encarnado, ele era mulherengo, ele, né, traiu a mãe de André Luiz várias vezes, então ele acarretou todos esses problemas, né? E essas ligações com esses espíritos, quando ele desencarnou, foi para lá com essa vibração mental, foi para o umbral que ele acabou, né, se deslocando.
Então ele está perguntando, mas espera aí, eu estou aqui no bem bom, tá todo mundo legal aqui, tá todo mundo, né, bem, tá tudo muito bom, mas e aí, e o meu pai? Como é que é? Ele reencarnou porque eu sei, e como é que foi a assistência que foi dada a ele na preparação do corpo? Eu penso que essa é o core, né? É o cerne da questão, né, de André Luiz. E eu achei muito interessante a explicação do mentor, né, de Alexandre, porque ele diz, né, e nós sabemos também, porque nós já lemos isso, de que a mãe de André Luiz nunca deixou de interceder pelo ex-marido, né, nunca. Ela é, na verdade, é um espírito ainda bem mais iluminado, bem mais avançado do que o próprio André, né, e ela que foi meio que a benfeitora, né, do pai de André Luiz, para ajudar a ele, né, na reencarnação. Mas pronto, isso é uma outra questão. Entretanto, ele fala aqui, né, do trabalho intercessório. E quem que foi a intercessora do pai de André Luiz? Foi a ex-mulher, né, a mãe de André Luiz. Então, com certeza, ele fala que não deve ter voltado a bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório, ou seja, teve alguém que intercedeu por ele, e forte ajuda de corações bem amados de nosso plano, ou seja, devido à intercessão, talvez da mãe, isso sou eu agora especulando, tá bem? Isso, a obra não nos diz exatamente como é que foi a reencarnação do pai de André Luiz, então eu vou só ponderar sobre os assuntos para nós podermos, né, pensar nessas situações. Então, eu penso que, talvez, devido à intercessão da mãe de André Luiz, o pai de André Luiz teve essa ajuda do plano maior, elevado, na reencarnação. Entretanto, como nós também sabemos, há outros irmãos que não... que têm que fazer o trabalho reencarnatório também, né, passar pela reencarnação, ainda estão no umbral, ainda estão no erro, ainda estão, né, talvez na negação, mas mas chegou o momento em que eles têm que, né, passar por esse processo. Então, não há ajuda para esses irmãos? É o que ele está falando aqui, né? Já no final, né? Que são contou com o abençoado concurso de trabalhadores espirituais, com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais, ou seja, a assistência, o processo é um pouco diferente, mas a assistência, sim, tem, até para esses irmãos também, que ainda estão no umbral, na negação, que ainda não, né, não caíram em si, né, e estão em todos esses quadros, talvez de círculo vicioso mentais, né, e não conseguiram escapar à culpa, à vingança, à raiva e etc. Então, é interessante ver a providência divina, e é isso que eu quero dizer, né? É a providência divina que não deixa nenhum filho desgarrado, que não deixa nenhum filho, né, desprovido, né, da bênção divina, da reencarnação, e assim vai. Eu não sei se fez sentido, mas se eu tiver errado, por favor, digam alguma coisa para que a gente possa ponderar junto sobre isso. Não, fez todo sentido o que você falou, e eu também concordo. Agora, tem uma coisa que eu sempre penso, né? Não dá para deixar de pensar, por exemplo, em caso de estupro, né? Quando há, por exemplo, um estupro, assim, uma moça está passando por um lugar e, de repente, o estuprador aparece do nada e a estupra, agarra e a estupra, e ela fica grávida, né? E eu sei que quando o espírito precisa reencarnar, e a situação dele é muito difícil, às vezes essas circunstâncias são as circunstâncias perfeitas para aquele espírito vir dentro do que ele do plano reencarnatório dele, né? Em reencarnar através de um estupro, que é, meu Deus, uma coisa terrível. Sim. Mas eu sempre fiquei pensando comigo, ninguém vem para estuprar ninguém. Deus não manda ninguém para cometer crime, né? Então, como é que se dá isso, né, no plano espiritual? Porque acontece aquele estupro que não foi planejado, um estupro não pode ser planejado, Deus não planeja, a espiritualidade não planeja crime,
Mas dali surge um ser que reencarna através daquilo, né? E às vezes é abortado por conta de ter sido um estupro, ou às vezes a mãe deixa nascer e dá a criança, né? Por não conseguir conviver. Eu entendo já como espírita que aquela foi a circunstância propícia à vinda daquele espírito devido ao histórico dele. Mas houve planejamento? Aí essa é a questão. Não pode ter havido um planejamento desse, né? Porque a espiritualidade não faz isso, não faz ninguém cometer crime. Então, essa é uma questão que eu ainda não encontrei a resposta, né? Talvez mais tarde, mas lá na frente a gente vai encontrar a resposta para isso. Mas, enfim, o Espiritismo não pretende explicar tudo na Terra ainda, né? A gente não evoluiu esse ponto. E não só o estupro, todas as grandes calamidades da nossa história, segundo esta teoria que nós estamos a abordar neste momento, acho um bocado difícil que sejam programados Hitlers, que sejam programados ditadores, que sejam programados. Eu penso que também é uma mistura de programação ou de mandar a semente do além dos condicionamentos aqui da Terra, porque a Terra, como nós sabemos, é um planeta sujeito a calamidades, a tempestuosas vibrações, e isso, claro, que abarca também o cérebro humano, não é? Acho que deve ser uma mistura entre portanto, as energias terrestres, aquilo que os chineses chamam o Qi, não é? Portanto, umas misturas entre o céu e a terra, que plasma esses grandes acidentes históricos, não é? Penso que haverá uma programação, mas como também nós já estudamos, há desvios da reencarnação por força dos elementos cá em baixo, de maneira que provoca logo ali um turbilhão muito grande e plasma uma grande possibilidade de acontecimentos nefastos e tristes, não é? Isso eu penso também, que há desvios, há livre-arbítrio, né? Mas e o espírito que está nascendo disso? Como é que se dá isso? Eu penso que nesses casos... A questão é só essa, entendeu? Eu penso que nesses casos as grandes lições, as grandes provações e expiações não serão da criança, mas serão da mãe e do próprio estuprador, como é que se diz? Do estrupador, ou lá, como é que se chama? Estuprador. Acho que são as expiações e as provas serão mais essas, porque a criança acaba por vir pura, não é? Quer dizer, então e as pessoas que abortam? A que está tudo muito preparado, entretanto também depois aborda ou espontânea ou conscientemente, quer dizer, há sempre um impedimento, mas esses impedimentos eu entendo-os como são questões terrestres, são de vibrações terrestres, não é? São reflexos de cima, mas que são extremamente influenciados por aqui, não é? Por este... Sim, eu acho que é claro que são questões que são válidas de nós ponderarmos e falarmos e conversarmos, porém também são questões muito complexas, né, para serem entendidas assim, num estudo né, de 1 hora, por exemplo. Porém, eu penso que a Suzy gostaria de falar alguma coisa, então, por favor, Suzy. É só complementando o pensamento das meninas, né, que eu já pensei sobre isso, e eu vejo o que eu concluí por hora, né, é muito complexo para a gente concluir assim por completo, mas eu vejo que a espiritualidade trabalha oportunidade, né, se tem uma oportunidade, ela faz aquela oportunidade acontecer, e uma segunda forma de ver seria a questão do planejamento, que a gente baseia o planejamento no tempo nosso, mas o tempo da espiritualidade não é o tempo nosso, né? Então, existe aí uma conversão que a gente não sabe exatamente como é que ela acontece. Isso é o que eu entendo hoje, né? E depois se aconteceu o reencarne ali, né? O reencarne é por oportunidade e mérito de estar ali naquele meio, né? É a situação propícia, né? Para aquele espírito reencarnante. Alex, você lembra de uma história horrível? Uma história real, né? Que a criança estava no banco de trás do carro, aí um drogado roubou, assaltou o carro,
e acabou que o menino ficou pendurado, e o cinto, ele ficou pendurado pelo cinto, ficou metade do corpo de fora do carro, metade dentro, e o menino acabou sendo cortado ao meio. Você lembra disso? Lembro, no Rio de Janeiro, foi arrastado Pois é. por 7 quilômetros. E aí a explicação espiritual para essa coisa horrorosa, né, foi que esse menino pediu para que isso acontecesse, porque ele, na época lá de Roma, ele era a pessoa que pegava lá aquela carruagenzinha, não sei o quê, e amarrava as pessoas e ia torturando, né? E várias pessoas iam perdendo o braço, perdendo a perna. E ele pediu para isso acontecer. Então, como vocês estão falando aí, eu acho que a pessoa é uma coisa horrorosa, mas a pessoa que é estuprada, de alguma forma, atraiu isso. Né? Ai, sei lá, é tão complicado, né? Eu acho Por que nós eu entendo exatamente de onde que você está vindo, Paula, mas eu acho que seria muito complicado nós formarmos um julgamento neste momento a respeito dessas situações, porque são temas que merecem muito estudo, porque foi como a Suzy falou, a gente está analisando sobre um prisma muito material ainda, muito sobre a nossa ótica terrestre, e a gente não sabe, né, dos compromissos reencarnatórios que as pessoas, né, por exemplo, os envolvidos na questão de um estupro, né, tiveram em vidas passadas, nós não sabemos. Então, é muito difícil dizer que é isso, ou que é aquilo, ou aquilo outro, porque, como nós já falamos, é uma situação, são temas muito delicados, que causam muita polêmica, e que dificilmente nós iremos chegar ao cerne da questão, né, em um estudo de 1 hora. Então, eu penso que, reiterando, são coisas que valem a pena nós ponderarmos, com certeza, e nos debruçarmos, e nos jogarmos ao estudo, e aprendermos com o Espiritismo e com os nossos espíritos benfeitores sobre como essas situações se desenrolam. Porém, eu penso que para esse estudo, nós estamos fugindo um pouquinho do foco. Eu não acho, não, Leandro. O foco é sobre quando você vai reencarnar, como é que você vem, planejamento, e a gente está falando disso, está dentro do contexto. Não, sim. Está absolutamente dentro do contexto. Está dentro do contexto. Sim, está dentro gente, olha, só para, concluir, o que a gente fala no final, nossa limitação mental, nossa capacidade de entendimento é tão ínfima, é tão pequena, que eu simplesmente, quando eu olho para todas essas situações, eu dentro de mim só digo o seguinte: está tudo perfeito, porque Deus é perfeito, está tudo perfeito, eu posso não entender o porquê, mas está tudo certo, e em tudo dei graças, né? O estuprado, a estrupadora, a estuprada e o estuprador, eles têm um vínculo, eles têm um laço que vem de outras vidas e a gente não consegue entender. Tudo tem uma explicação maior e tudo encerra um propósito maior na evolução, na purificação, na libertação de todo e qualquer espírito aqui. Então, em tudo, simplesmente dei graças. Aos olhos da nossa pequena, ínfima ignorância aqui nesse planeta, a gente pode ver as pessoas como vítimas, coitados e tragédias, mas isso não existe no plano espiritual, nem vítima, nem coitado, nem tragédia, porque tudo encerra um propósito maior por trás do que a gente chama de vítima, coitado e tragédia. São encontros de reencarnações, dívidas a ser pagas, dívidas a serem cobradas, de vingança, de libertação, de remissão, e por trás de tudo isso tem Deus. Por isso está tudo certo. Nós é que não entendemos. E absolutamente em tudo dai graças. É tudo para o nosso crescimento espiritual, a libertação do espírito e o pagamento, o fechamento de débitos anteriores. Nós viemos ainda de uma primitividade tão grande, de uma brutalidade humana tão grande, e ainda estamos brutos. Olhando o planeta Terra sob a perspectiva, o ser humano ainda é um ser primitivo e animalesco, que se mata uns aos outros, entende? Em alguns lugares desse planeta, a gente ainda vive na Idade Média.
E tá tudo certo, de acordo com a evolução dessa raça aqui que ainda está primitiva. Em tudo dei graças, porque Deus está por trás de tudo com um propósito maior, além das nossas condições de entendimento. Julgar as coisas como errado ou como vitimização, você está julgando a Deus, dizendo que Deus não sabe o que está fazendo por trás disso tudo. Eu não julgo nada. Eu não falo mal de nenhuma situação e nem lamento, sabe por quê? Se eu lamentar a situação, eu vou estar julgando a Deus. E Deus sabe o que faz. Nós, nessa vã ignorância, é que não entendemos. Mas mesmo não entendendo, eu sei. Está tudo certo e tudo dai graças. Sim, até porque vai bater àquilo que a Suzy disse também, em termos de tempos, em termos de timings, toda esta tragédia terrestre, ela não passa, provavelmente, de segundos, considerando o timing no além, quer dizer, isto para nós pode parecer parece sempre uma grande tragédia, um grande colosso, um holocausto extraordinário, mas em termos de cosmológico, não tem efetivamente aquele poder que infelizmente as nossas mentes relativas percebem, não é? É verdade que esse divino cosmológico ele é absolutamente imensurável e, portanto, todos aqueles estrupos, as guerras e tudo mais a nós, os encarnados, parece-nos um colosso. Não há Deus. Como é que é possível? Não há Deus. Mas isto são minhocas. Nós movemos neste mundo ainda num campo das minhocas, quer dizer, uma coisa muito pouco evoluída, se considerarmos efetivamente o poder divino cosmológico da eternidade, não é? E, portanto, é um pouco o que a Isabel disse, eu concordo perfeitamente, quer dizer, julgamentos nas situações minimizemos, porque Deus sabe tudo, a cosmologia divina, ela tem propósitos evolutivos e para o bem, mas tem a sua própria evolução, os próprios timings, que inclusive nós não temos capacidades, com estes nossos 5 sentidos, de medir essa intensidade, porque os timings são diferentes. Os timings aqui na Terra são certamente diferentes no nosso lar ou noutras colónias, não é? Portanto, logo aí há uma redução enormíssima do próprio julgamento, porque são ápices de acontecimentos que, em termos cósmicos, não têm esse peso que nós, pobres de nós, sentimos, não é? Isso não implica que não haja compaixão e que não haja julgamento. Nós julgamos, mas não no mau sentido, quer dizer, que não se gera compaixão, que não possa ser gerada a ternura, a ajuda, a caridade por situações dramáticas, por amor de Deus, não é? Quer dizer... Sim, até o próprio André Luiz lamenta algumas situações quando ele vê no mundo espiritual, muito triste, né? Claro. Não é só a gente, é inerente, né? Não tem como você não lamentar certas situações, sim, né? Sim. Mas eu continuo sem resposta. Não, eu penso que foi como nós já falamos antes, e não, vocês todas contribuíram, é um assunto complexo, e nós ainda temos muito o que estudar e muito o que ver, mas como a Isabel falou, tudo está sobre a graça divina, e nada acontece, né, sem o saber, o poder e a sabedoria divina do nosso Deus. Nós realmente somos muito ainda limitados para poder entender isso, né? Então, por isso que as questões complexas nós não temos, nos trazem às vezes confusões, nos trazem às vezes, né, a falta do entendimento, mas isso é por causa devido à nossa limitação. Mas a gente está aqui para aprender, para debater isso, para tentar entender, para um conversar com o outro. Tudo que todo mundo falou foi muito válido. E esse é o momento perfeito. Nós estamos estudando esse tema agora no capítulo, né? Então, planejamento reencarnatório. Exato. Ouvindo as reflexões, as intuições e os pensamentos dos outros, ajuda-nos a apaziguar também o coração, porque todas as temas, na verdade, criam-nos angústia e insegurança existencial. E é bom
aproveitarmos esta hora para podermos, enfim, reforçar as nossas baterias no sentido destes assuntos, não é? Nós não estamos aqui para finalizar um entendimento, estamos aqui para refletir e perceber nos nossos corações e nas nossas almas onde é que isso pode acalmar-nos e apaziguar-nos e fazer-nos crescer mais, não é? É um estudo, né? A gente está tentando entender, aprender. Então, Exato. Com certeza. Vamos encerrar então, já passa um minutinho depois das 9. Quem gostaria de fazer a oração de encerramento? Eu hoje não, eu estou um bocado elétrica para isso, desculpa. Alguma voluntária? eu posso fazer. Obrigado, Alex. Querido Mestre Jesus, é com muita gratidão no coração, alegria, que agradecemos a Ti, a Deus nosso Pai, aos benfeitores espirituais que nos assistiram, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, em Teu nome, em nome de Deus, estudando, aprendendo, tentando compreender algumas questões que ainda nos são complexas, mas que com a inspiração divina, com a ajuda mútua de nós, uns para os com os outros, devagarzinho nós vamos desenrolando esse fio, e pode ser que esse seja só o começo, mas é um começo do tentar aprender e entender essas questões que nem sempre são possíveis de serem resolvidas, Jesus. Mas com a tua inspiração, nós pelo menos começamos, né? E com a ajuda dos benfeitores, vamos entender. Então, agradecemos a essa oportunidade aqui de hoje, termos discutido esse tema tão importante, essas questões que nos trazem a consciência da nossa reencarnação, do planejamento e de tudo que aqui foi ensinado. Que nós possamos hoje e durante o decorrer dos próximos dias compreender cada vez mais, entender essas questões, ficar atentos a inspirações que possam surgir e que a luz se faça, mostrando-nos o caminho e clareando os nossos pensamentos. E pedimos a Ti que abençoe a cada um de nós em nossos lares, põe a Tua mão santa e poderosa sobre cada um de nós, sobre nossos familiares, protegendo-nos, guiando os nossos passos, apontando os caminhos que devemos seguir. Pedimos a Ti que nos dê força para perseverarmos neste estudo, nesse entendimento, envolva-nos a cada um na Tua paz, na Tua luz, que nutra-nos com o amor divino do Criador. E assim também pedimos a Ti que abençoe nossos irmãos que porventura não puderam estar conosco hoje, por qualquer motivo, que receba as bênçãos do Pai, a paz e amor, onde quer que estejam. Pedimos a Ti que não nos deixes distanciar-nos dos ensinamentos aprendidos hoje aqui e que nós possamos aplicá-los em nossas vidas diárias, nas situações do dia a dia. E assim, agraciados e com o coração cheio de gratidão e amor, pedimos a Ti e aos benfeitores espirituais permissão para encerrarmos o estudo de hoje. Que assim seja. Obrigado, Alex. Obrigada. Obrigada, Alex. Amém. Obrigada, amém. Gente, eu quero agradecer pelo estudo. Foi muito produtivo, como sempre é. Peço desculpa se eu falei alguma coisa que deixou alguém upset. Eu sou o único homem do grupo, então às vezes é difícil, né? É o bendito é o fruto. Tem o José também, ele não está aqui hoje. Hoje eu sou o único do homem, mas o José também, né? Mas hoje ele não está aqui. Então, peço desculpa, nunca tive a intenção de ofender ninguém. Se eu fiz, peço desculpas. Mas Imagina, claro que não, pelo amor de Deus. Não ofendi, expressaste a tua opinião, não é? E nós expressamos a nossa. Quando tu disseste que nós estávamos a fugir